Eu quero relembrar com você aí de casa 3 atos de vereadores de Porto Alegre que geraram polêmica. Primeiro, a proposta da vereadora Mônica Leal para fazer com que a Avenida da Legalidade voltasse a ter o nome do ditador militar Humberto de Alencar Castelo Branco. A emenda da vereadora Sofia Cavedon ao projeto do vereador delegado Cleiton para retirar saleiros das mesas dos restaurantes. E a ideia do vereador Márcio Binzeli para pintar de vermelho as paradas de ônibus do entorno do Beira-Rio, que seguem o padrão e estão na cor azul. Isso é função do vereador? Há coisas mais relevantes para que eles se preocupem? Depois dessa introdução toda, a gente discute o assunto com o cientista político Tarson Nunes e o advogado especialista em direito constitucional Ricardo Giuliani. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. E, bom, na internet está todo mundo atirando prego e parafuso para tudo quanto é lado, dizendo isso é coisa de vereador, isso é coisa de vereador. E aí, gente, o que faz um vereador? Vocês podem começar como vocês quiserem, a sessão está aberta. Tá, então, eu acho assim que a primeira coisa que a gente tem que compreender ao se deparar com esse tipo de atitude ou de assunto chamado pelos vereadores é um pouco a limitação do papel do parlamentar na nossa estrutura institucional. Né? O vereador, enquanto legislador, ele tem muito pouca possibilidade de fazer coisas relevantes. Ele não pode votar projetos que aumentem gastos da prefeitura, ele não pode fazer projetos que mexam na estrutura do executivo, ele não pode, gerar custo de pessoal. Isso, então, o fazer legislativo ele é muito limitado. E daí, da falta de possibilidade de fazer coisas que sejam efetivamente relevantes, acaba que os vereadores começam a buscar assuntos para adquirir visibilidade de outras maneiras. Então, acho que isso, de um lado, reflete o papel que o parlamento tem, o executivo é muito mais forte do que o parlamento, a falta de capacidade de buscar assuntos que sejam efetivamente relevantes, decorre desse desenho institucional, mas também decorre da desqualificação dos próprios políticos. Eu acho que esse também é um assunto que a gente tem que pensar. É nesse ponto que eu quero chegar com o professor Giuliani. A pergunta, se o senhor quiser complementar, por favor, professor, mas caminhando um pouco para frente, esses 3 projetos são relevantes, porque eu fico pensando, tudo bem, tem que achar o que fazer, mas aí precisa ser criativo, adequado. É complicado, dentro das limitações, ser criativo e adequado? Olha, eu vou te dizer o seguinte, eu acho que esses 3 projetos são muito relevantes. Entendeu? Porque eles nos permitem aqui, nesse espaço público, discutir o ridículo de uma postura parlamentar. Então, isso é relevante. Porque eu sou daqueles que não demonizam a política. Eu acho que a política ela é um espaço nobilérrimo e as câmaras de vereadores são um espaço, por excelência, de aproximação da política com a cidadania. Então, o ridículo desses projetos, que são ridículos, não é? Eles têm esta relevância se pudermos trazer para este espaço de debates a retomada da função da política na construção da cidadania. Nós cometemos um erro muito sério, que é reduzir a atividade do legislador a produzir leis. Legislar, ou melhor, participar de um parlamento não é fazer leis, mas é estimular mecanismos de interação da sociedade no seu cotidiano com os interesses da cidade. O vereador pode quase tudo no âmbito da cidade. Fiscalizar a operação do executivo. Fundamentalmente isso, buscar as comunidades e estabelecer processos interativos, discutir com a cidade, por exemplo, como é que as suas manifestações culturais se estabelecem no espaço público, como é que a cidadania se desenvolve a partir da interação dos seus interesses naquele ambiente urbanístico, discutindo o processo de desenvolvimento da cidade, se ele será horizontalizado, verticalizado. Isto é atividade de vereador. O que acontece? Os vereadores não têm noção da relevância política do seu papel. Então, eles acabam trabalhando para responder manchetes de jornais, coisas efêmeras, coisas inúteis, coisas vazias, como, de resto, acaba sendo uma Câmara de Vereadores. Vazia. Sim. Veja quando se discutiu em Porto Alegre um tema absolutamente relevante, que é o tema da entrega do rio para a cidade, com a reurbanização da Orla do Guaíba. Alguém tem alguma ideia de alguma coisa que tenha sido feita, que não aquele monte de impropério despejado contra o Remiller? Não, né? Então, eu te diria o seguinte, a relevância destas coisas, a relevância do Quasímodo, tá, é permitir que nós tivéssemos conhecimentos da cigana e da Catedral de Notre Dame.
mas o Quasímodo é a coisa mais feia que já se escreveu na literatura universal. Mas ele trouxe isso. Então, eu quero dizer o seguinte, e o mais importante de tudo é assim, é verdade, e a minha opinião pessoal, isso é ridículo, porque eu sou diabético. Então, quer dizer que ninguém mais vai poder expor torta, porque eu sou diabético? A gente está falando, no caso dos Entende? saleiros. Do por saleiro. exemplo. Ou eu vou pegar o escritor que vai estabelecer aquela parábola do namorado que diz para a namorada, e a namorada vem e põe a mão por baixo da mesa e diz, querido, que bom, está roliço, está duro, trouxestes o saleiro. Então, veja como a relevância cultural de uma contribuição inculta traz. Bom, mas o motivo é correto? Claro que sim. Olha só, professor, eu estou rindo, é tragicômico, né? É tragicômico. Por quê? Eu vou dar um dado aqui, só para a gente ter ideia, porque percebam aí de casa que mudou a perspectiva. Para quem estava achando no começo, na participação do professor Tarso, dizendo, olha, é limitado, então, bom, então o vereador serve para quê? A gente muda de perspectiva e dizer, não, o vereador tem uma importância muito grande, em primeiro lugar, como ser porta-voz de uma comunidade, claro, ou de uma parte da cidade. Mas, enfim, olha esse número, professores, prestem atenção. Na Avenida da Legalidade, tá, houve um custo com as placas, tá? Segundo o jornal Zero Hora, e aqui está a mídia, né, reproduzindo, R$ 2.300 foi o custo para essa troca de placas. É uma ação, veja bem, a gente mudou e quer mudar de novo. Então, no mínimo, vai dobrar, ou mais ainda, com as mudanças que temos aí na tributação e tudo mais, já vai incidir mais imposto. Devemos passar dos R$ 5.000 só nessa relação de troca de placas. Parece pouco para alguns, mas é dali que vai comendo dinheiro. Temos outras ações da cidade acontecendo ao mesmo tempo. Então, é tragicômico, porque, por um lado, parece, né, tema de Facebook, de discussão, mas isso causa um prejuízo para a cidade. Mas eu acho que o mais complicado é que o dramático é que, por trás dessa troca de placas, tem uma discussão que é relevante sobre a memória, sobre a ditadura, sobre quem é que deve ser homenageado ou não. Só que, como o Ricardo diz, eles podiam estar discutindo isso, em vez de transformar isso num processo de votação. Né? Se a Mônica Leal acha que o golpe foi bom e que é importante, ela que vai defender isso, cria um fórum, chame a população, e ela vai defender que o golpe militar foi bom, os outros vão defender que não, e que houve ditadura, etc. e tal. Então, se faça esse debate. Sim. Na verdade, o que acontece é que é um pouco isso que o Ricardo estava colocando, essa necessidade de tu espetacularizar a política, criar uma coisa que ninguém fez, inventar um assunto que ninguém... Porque a busca por uma efêmera celebridade substitui o debate político real que tem por trás disso. Negócio de saleiro, ok, está se intrometendo demais, etc. e tal. Bom, mas tem uma discussão de saúde pública, de fundo, então chame o pessoal da URGS, chame o Hospital de Clínicas, façam um fórum, vamos discutir uma política de seguridade alimentar, etc. e tal. Mas, na verdade, é mais factoide do que fato. O tema do sódio, do excesso de sódio, é de saúde pública discutido no mundo. Exatamente. Sim. Agora, isso é uma política pública. Isso não é um troço que tu bota uma lei, agora não pode mais saleiro. Não, e não está no sal, está no produto industrializado. Não, e o outro, mas lógico, quer ver um outro problema? Em larga escala. E eu que sou diabético, e aí, de repente, o cara bota aquele açucarzinho para dar um douradinho no bife. Também. Como é que fica isso? Não, a bolacha recheada que é doce... Entendeu? Mas a questão é essa. Existe um ambiente... Quer ver? Vamos pro... Eu sou colorado, entendeu? Sim. O Márcio Binzeli é colorado. Foi meu companheiro de conselho do Inter até o momento em que eu renunciei. Se não me engano, ainda é conselheiro. É conselheiro do Inter. Eu renunciei ao conselho do Inter porque eu ainda quero ser colorado. Se continuasse lá, eu ia deixar de ser colorado. Mas aí renunciei por causa disso. A pergunta é, a ridiculice, ela começou com o Márcio Binzeli? Evidente que não. Começou com a prefeitura, quando inventou que os ônibus do lado do Olímpico, da Arena, lá, seriam azuis. Os ônibus do lado do Beira-Rio seriam vermelhos. E os outros, não sei de quem é, porque são verdes. Deve ser os palmeirenses lá da Lomba do Pinheiro. Então, quer dizer que começou com a própria prefeitura. Entendeu? Então, até o vereador acaba pagando uma conta que também não é dele. Isso. Ele acaba entrando numa raia despolitizada, onde todos nós nos transformamos em O despolitizados. pessoal só está brincando aqui, porque como o clima está... A gente está nessa descontração... O pessoal está pensando em ter uma colônia italiana na Lomba do Pinheiro que torce para o Juventude. Para o Parmeira. Para o Parmeira, para o Juventude, para o Papa. Então temos para a Zona Leste. Na Vila Nova, na colônia italiana. Isso. Mas eu acho que eu queria só contrariar um pouco, trocar um pouco o foco do nosso debate, porque também eu acho que a gente também não pode correr o risco
de, ao focar na mediocridade dos políticos, e de fato o quadro dos... A gente estava comentando agora o que eram os nossos deputados há 20, 30 anos atrás, o que é hoje, os vereadores a mesma coisa. Ok, a chamada classe política decaiu muito em qualidade, e hoje é muito fácil tu demonizar o político e xingar e dizer que, bom, são tudo mesmo, são tudo uns desqualificados, etc. e tal. Mas não podemos deixar de lembrar que esses políticos eles são a imagem e semelhança do eleitorado que os elegeu. Porque é muito fácil a gente ficar aqui dizendo, são tudo, fazem uns projetos debilóide, mas eu não cobro o cara, eu não participo, eu não me interesso pelo que está sendo discutido na Câmara de Vereadores, eu não participo da vida da minha cidade e fico falando mal dos políticos. Isso é uma coisa que me deixa um pouco irritado no Brasil hoje. Eu vou incluir uma perspectiva, quero o teu comentário a respeito, porque é assim, se a população não se informa, se as pessoas não sabem o que faz um vereador, aí, por exemplo, chega na campanha e o vereador está falando, por exemplo, de segurança pública, que hoje é um dos principais temores da população. Obviamente, isso vai dar voto. Aí a gente está perto de uma eleição municipal. Aí começa a falar sobre segurança pública. Eu vou resolver, eu tenho a solução. A pergunta é, eles têm esse poder? Eles têm essa responsabilidade? Vai além da sua função, por exemplo, questões de segurança pública ou outras áreas que talvez não seja da Câmara de Vereador ou seria da Assembleia, da Câmara de Deputados? Deixa eu chutar a bola e passar para o Tarson porque o Tarson é craque nessa matéria que tu propõe. Tá? Nesse tema de compreender os processos eleitorais. Sim. Eu quero te dizer o seguinte, o vereador ele não tem como falar em segurança pública, porque ele não tem tempo para falar em segurança pública na propaganda eleitoral. Nós somos um país que somos proibidos de discutir política nos períodos eleitorais. O jornalista não pode dar opinião política em período eleitoral. Tu não pode entrevistar político em horário eleitoral. Então, esta inanição que nós encontramos nas câmaras de vereadores, no Congresso Nacional, olha o que foi o debate em altíssimo nível de suas excelências no Conselho de Ética da Câmara Federal, onde a expressão cafajeste foi a mais adequada, a menor, a menos ofensiva. Então, num país onde as pessoas perdem a cara e trocam a sua cara por um número, porque nem nome os caras têm um número, e dado este número, ele faz um rateio, onde sobra para ele 20 segundos para falar, olhe lá, porque 20 segundos é o universo numa campanha eleitoral. Ele não pode fazer política. Então, a representação, Tarson, e aí eu queria que tu abordasse isso, eu sempre defendi isso. A representação ela é a expressão da sociedade. Até o momento em que a sociedade podia se expressar e compartilhar a discussão política para a formação de seus parlamentos. As máquinas eleitorais transformaram os parlamentos no mundo dos aquinhoados, dos endinheirados, dos espertos que sabem financiar campanhas. Neste momento, e só neste momento, eu começo a absolver um pouquinho a sociedade disso que está aí. Sim. Tá? Então, eu quero dizer o seguinte, é importante qualquer esfera política, e eu comecei dizendo isso, a relevância dessas estupidezes que foram praticadas está na possibilidade de fazermos essa discussão publicamente. Isso é o que nós precisamos. Eu acho que tem duas coisas que eu acho que a fala do Ricardo contempla que eu acho que são importantes a gente refletir. Primeiro, que a natureza da discussão política no Brasil e no mundo ela mudou muito nos últimos anos, particularmente, aí um pouco, isso eu acho que de fato é a minha seara, particularmente a partir do momento em que se começaram a utilizar instrumentos científicos para sondar a vontade do eleitorado. Porque tu pensa assim, nos anos 60 tu tinha uma eleição que tinha o PTB do lado e o DN do outro. O PTB defendia nacionalismo, defendia o Estado, defendia não sei o quê. O da UDN defendia uma abertura para o capital estrangeiro. E, para ganhar o voto, eu tinha que defender a minha ideia e me diferenciar. E, portanto, tu fazia um debate político. Hoje, todos os políticos primeiro fazem uma pesquisa para saber o que o eleitor quer ouvir e, a partir daí, tu constrói teu discurso político. O resultado é que todos falam a mesma coisa. Desculpa interromper, mas a minha formação
Depois eu me formei em jornalismo, mas antes eu sou publicitário. Isso me parece muito com o processo de A política virou propaganda. sabonete. Não parece, não. É exatamente. Faz uma pesquisa de mercado, faz um briefing, entrega para o marqueteiro e ali se enrola e faz. A imagem mais simbólica disso, para mim, nas eleições, eu acho que de 2006, era o Alckmin com um boné da Petrobras, um brochezinho do Banco do Brasil, dizendo, não, eu não sou pela privatização. Quer dizer, então, a forma com que a política, além do dinheiro incidir, né, quem tem dinheiro tem voto, né? Além disso, a qualidade da discussão, o que está em jogo, é uma discussão mais emborrecedora, porque é uma reiteração do que as pessoas já estão esperando ouvir. Então, tu não está aprendendo nada, tu não está dialogando, tu não está construindo um novo conhecimento. Isso é um lado. De outro, acho que tudo isso gera um fenômeno que é complicado nesse momento, mas para mim é meio ambíguo se é positivo ou negativo, essa percepção da sociedade de que ninguém a representa. Né? Os jovens que foram para a rua em 2013, né, dizem o sistema não me representa. Bom, qual é o resultado disso? As pessoas se alienam da política e a qualidade da política cai mais ainda. Por que hoje a gente tem um monte de espertalhões aí que estão preocupados em ganhar dinheiro com a política? Porque, bom, é quem está se metendo com a política. Por quê? Porque as pessoas que são críticas são legais e não quero nada com isso, eu não vou me meter. Só que o resultado disso é a política cada vez piora mais e o cidadão cada vez fica só no seu canto reclamando dos políticos. E isso, se tu for pegar assim, tu pega a mídia, tá? Porque parece que a gente gosta de falar muito mal de política. Eu adoro falar mal da mídia. Entendeu? Adoro. Por uma razão muito simples. Eu abro o jornal, não tem substância nenhuma no que está escrito ali. Tu chega numa redação de jornal, numa semana, na outra semana já foi a metade embora. Estou rindo de vergonha, tá? Porque tem que reduzir custo. Sim. O problema é o seguinte, faz um mês que a mídia fala desse maldito saleiro. E a mídia não diz assim, mas e a política pública para conscientização quanto ao consumo do sódio? Que tem na água mineral, que tem naquele produto que a gente não pode dizer para fazer propaganda, que é a Coca-Cola, jamais diria isso. Né? Tá cheio, tá por aí. Não, e o processo, mas aí, não defendendo, mas só expondo um processo que a gente vê na mídia, é a mesma coisa que acontece. Acaba repercutindo o que as redes sociais estão debatendo, que querem ouvir. Aquela discussão rasa, e aí vamos nos aproveitar desse clamor para botar... Em vez de propor a discussão. Cada vez as pessoas leem menos, então tu cada vez escreve textos menores, porque as pessoas leem menos, então as pessoas cada vez leem menos. Aí eu digo assim, eu estava comentando com o cara, não vou dizer o nome dos caras, dessa vez não vou dizer mesmo, era assim, tinha um articulista que escrevia para a esquerda, então agora nós temos que achar um articulista que escreve para a direita. Mas o que é isso, gente? Sim. Isso acontece, está aí no jornal, basta ver a 0 hora aí. Que você Bom, deixa eu pegar mais uma questão prática aqui. Vamos trazer para a nossa realidade agora na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Há um requerimento para ser votado na Câmara que determina que seja encaminhada moção de repúdio ao ato de agressão contra o motorista do Uber, né, Braulio Pellegrini. Essa pode ser considerada uma atitude institucional dos vereadores. Por exemplo, a discussão do Uber, né, é uma discussão não só do Uber, vamos expandir o serviço de táxi, o transporte público de Porto Alegre, aí já emenda com a passagem de ônibus, processo de licitação, enfim, várias coisas que estão na pauta. O que vocês pensam a respeito? Olha, a minha opinião é a seguinte, eu acho que é justo isso, não é problema nenhum. Por quê? Porque está se discutindo o processo de civilidade na admissão das discussões sobre os temas da cidade. Tem determinadas coisas que também parecem muito chiques e sofisticadas, que são, lá no fim, verdadeiros tsunamis na sociedade. Eu vou te dar um dado, ninguém precisa gostar do que eu vou dizer, até porque eu não sou candidato a nada. Sabe quanto é que custa, por dia, a liminar que a Justiça deu no transporte coletivo de Porto Alegre? Por dia. Por dia. Por dia. R$400 mil. Por dia de tarifa não aplicada. Sim. Tá bem. É uma discussão justa. É o Poder Judiciário lidando sobre políticas públicas? Claro que sim. A pergunta é, no dia que essa questão se resolver, quem pagará esta conta? Do meu ponto de vista, a política ela tem que ser trabalhada de uma forma completa e inteira. Teria que dizer para o usuário do transporte coletivo que será ele que vai pagar a conta. E ele tem o direito de dizer, sim, quero pagar esta conta, e fazer essa disputa. Então, nós acabamos também encobrindo uma série de discussões a partir desse tipo de manchete. Nós temos uma política no país que está num nível, entende, de combate tão enorme que acaba, às vezes, justificando para meia dúzia de conspiradores e golpistas essa rediscussão sobre a avenida da legalidade. Porque o que está por trás dessa discussão não é o procedimento legal que foi adotado ou não foi adotado, ou 5 pila
que vai ser trocado as placas. O que está por trás disso é gente que quer o exército golpeando e gente que fez um procedimento que não sabe como se posicionar do ponto de vista de esclarecimento à população do que está por trás de algo que aparentemente é um nome de rua. Sim. Então, estas questões, e aí eu volto para o tema da moção de solidariedade ao cara do Uber, isto faz parte do parlamento na sua face não legislativa, na sua face cultural, na sua dimensão de construção da cidadania. Isto faz parte do processo. E, para encerrar e passar a palavra para o Tarso, eu adotei uma postura há muito tempo assim. O Brasil precisa de tudo, menos de leis. Cara, eu não preciso de uma lei, sabe, para falar para o meu filho que ele não precisa consumir sal da maneira como está. Eu não preciso disso. Porque eu não sou um imbecil. A sociedade, ela não é imbecil. E quando fazem esse tipo de coisa, dizem para ela que ela é imbecil. Agora a pergunta é, e aquele projeto que manda botar água nas mesas em Porto Alegre, sem cobrar, por que não votam? Tá, e Entende? Essa é a questão. Às vezes, bem como lembrou o professor Juliano, não é o ato específico, a discussão é muito maior, às vezes envolve ideologia, entre outras coisas, ou interesses comerciais mercadológicos. Para finalizar, para a gente fechar, passar para o professor Tasso para fechar, vamos esperar 2016, ano de eleição municipal, parte, então, do eleitor a qualificação do processo. Eu acho que não tenho dúvida disso. Eu acho que a gente, em vez de ficar se queixando, tem que tomar para si a responsabilidade de conseguir eleger um bom candidato, mas não simplesmente uma tendência que eu acho que pode acontecer agora de vou pegar uma coisa totalmente nova, alguém que não... Porque eu acho que esse é um dos riscos também dessa desqualificação da classe política, é uma tendência de se buscar soluções mágicas, então vou votar num cara que não tem nada a ver com... Não, primeiro, saiba quem ele é, saiba o que ele representa, converse com ele, estabeleça um mecanismo pelo qual ele possa ser accountable, que tu possa cobrar dele. Quer dizer, parte do cidadão participar mais da política, porque eu acho que o grande prejuízo, que acho que, por um lado, o Ricardo diz, é bom que projetos desse tipo aconteçam porque isso ajuda a levar essa discussão, por outro lado, é ruim que tenha esse tipo de prática, porque isso contribui para a desqualificação e para distanciamento do cidadão em relação à política. Eu acho que o cidadão tem que tomar para si a ação política, e é isso que vai conseguir mudar a realidade dos nossos representantes. Bom, quero agradecer a disponibilidade e o bom humor dos nossos convidados, né, para lidar com coisas que nos fazem rir e chorar ao mesmo tempo. No meu saleiro tem açúcar. E eu quero terminar, já que o professor Juliano fez uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta para você aí de casa. Você lembra em quem votou para vereador? Exatamente. E por que votou nesse cidadão, nessa cidadã? Pois é. Então a gente deixa essa pergunta para fechar.